gente começa essa edição falando da guerra no Oriente Médio. A grande expectativa agora é por uma nova rodada de negociações entre Estados Unidos e Irã, depois dessa semana, gente, que teve uma tensão bem mais alta, com riscos até de rompimento desse acordo de cessar-fogo entre os dois países. A delegação americana já está indo para o Paquistão, que assumiu esse papel de moderador desse acordo, e o ministro das Relações Exteriores do Irã já está lá. Ainda assim, Donald Trump se recusa a sinalizar um prazo para o fim da guerra. A gente vai começar essa edição recebendo a nossa Priscila Yazbek. Priscila, bem-vinda ao Hora H. Minha querida, nos atualize desse dia em que a própria Casa Branca está admitindo que está havendo avanços nas conversas com o Irã. Exatamente, Thaís, o que mostra também, boa tarde a você, a todos que nos acompanham, que ambos os lados têm interesse em não retomar os combates e talvez chegar ao fim desse conflito. Então, mais cedo, a Casa Branca anunciou que Jared Kushner, que é o genro de Donald Trump, e Steve Witkoff, o seu enviado especial para assuntos internacionais, estão então a caminho do Paquistão, da capital paquistanesa, de Islamabad, para essa segunda rodada de conversas, lembrando que vamos tentar refazer aqui o contato com a Priscila Yazbek. Essa é a porta-voz da Casa Branca, Caroline Levitt, que tem feito, ela faz, né, diariamente, pronunciamentos à imprensa americana, à imprensa internacional, que cobre a Casa Branca. Ela foi, portanto, uma das autoridades da Casa Branca ao sinalizar esse avanço, esse possível avanço nas negociações, sendo que a delegação americana já está indo para o Paquistão e quem lidera essa delegação são essas duas personagens, essas duas figuras que vocês estão vendo aí. Eu estou falando de Steve Witkoff e do Jared Kushner, que é genro de Donald Trump. Nenhum dos dois ocupa um cargo oficial na Casa Branca, mas eles assumiram, já desde o início do governo, assumiram o papel de negociadores da política externa americana. Fizeram isso, por exemplo, na guerra da Ucrânia com Vladimir Putin, fizeram isso entre as negociações entre Israel e o Hamas para um cessar-fogo na faixa de Gaza e agora assumem este papel, esse é Jared Kushner, assumem esse papel nessa negociação mediada pelo Paquistão na tentativa de sedimentar, né, minimamente, um acordo de cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã. As autoridades iranianas e a mídia estatal iraniana confirma que o ministro das Relações Exteriores do Irã está já no Paquistão, mas nega, pelo menos negou até há pouco, negou que haverá um encontro entre as delegações. Essa é a tentativa que o governo do Paquistão está agora se esforçando para alcançar, né? A tentativa de promover, sim, um encontro entre as duas delegações. Esse encontro ainda não teria acontecido, apesar das duas delegações estarem juntas já lá no Irã, quer dizer, no Irã não, no Paquistão, a delegação americana indo para lá. Então, acho que a Priscila, conseguimos recuperar o sinal da Priscila. Priscila, recuperamos o seu sinal. Se quiser retomar, eu aproveitei para dar uma atualização aqui enquanto a gente te religava seu sinal. Ainda bem que você sempre está com tudo na ponta da língua, Thaís. Perdão aqui pelo meu problema técnico, mas é isso mesmo. Então, a delegação iraniana já está no Paquistão, representada pelo chanceler, o Abbas Araqchi. E tem uma diferença em relação à primeira rodada de conversas, Thaís, porque na primeira rodada a delegação americana foi representada e liderada pelo vice-presidente J.D. Vance, mas como o Irã não enviou ao Paquistão o líder da sua delegação, Mohammad Ghalibaf, que é o presidente do parlamento iraniano, os Estados Unidos também decidiram que não iam enviar por hora o vice-presidente J.D. Vance, mas inclusive disseram que se houver avanço nas negociações, ele estará a postos para se dirigir ao Paquistão para conversar então com o Irã, lembrando que o Paquistão tem intermediado essas conversas entre Estados Unidos e Irã. Como você disse também, Thaís, mais cedo a Casa Branca disse que viu algum progresso do lado iraniano nos últimos dias e espera que mais seja feito nessas negociações no final
final de semana. E isso contradiz a vontade dos Estados Unidos de chegar a um acordo, contradiz um pouco do que disse o presidente Donald Trump nesta quinta-feira, quando ele falou que não tem pressa nenhuma para fazer um acordo, que se ele quisesse, ele já teria feito um acordo e que ele tem todo o tempo do mundo. Pesquisas e mais pesquisas, Thaís, aqui nos Estados Unidos têm mostrado o aumento da rejeição de Donald Trump, que chegou a 62%, o pior patamar dentre os seus 2 mandatos. E uma pesquisa da Fox News, que é um veículo conservador, considerado pró-governista, mostrou que pela primeira vez em 16 anos, os democratas têm uma vantagem de 4 pontos sobre os republicanos em relação à opinião dos americanos em relação sobre a economia. Portanto, pela primeira vez, os democratas passando em 16 anos a avaliação dos americanos sobre a economia. Além disso, Donald Trump tem uma avaliação negativa de 32 pontos sobre a economia, que é o pior patamar também do seu mandato e pior também do que seu antecessor Joe Biden, do que George W. Bush, o Bush filho, e também que Jimmy Carter. Lembrando que Donald Trump fez muitas críticas ao seu antecessor, a Joe Biden, na economia, e a economia era o ponto forte de Donald Trump. Isso mostra a pressão de Donald Trump para encerrar o quanto antes esse conflito, que vai completar 2 meses, já na semana que vem, e que vem pressionando os preços do petróleo e, consequentemente, a inflação aqui nos Estados Unidos. Do lado iraniano, também mais de 13 mil alvos já foram atingidos. Há uma pressão econômica também por causa do bloqueio naval dos Estados Unidos. Então, há uma filosofia na liderança iraniana, no regime dos ayatollahs, de que eles não devem negociar sob coerção, não devem ceder a pressões, mas também há uma pressão muito grande com o Irã, com seus portos bloqueados, sem conseguir obter a sua receita por meio da venda de petróleo, principalmente para a China. Então, existem condições aí, circunstâncias que podem apontar para que ambos os lados tentem chegar a um consenso, e também o que a gente vem acompanhando nos últimos dias, Thaís, é que nenhum dos lados quer retomar os combates. Eu volto com você. Obrigada, Priscila. Qualquer novidade aí, minha querida, você tem espaço aberto aqui no Hora H.